Dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que estamos juntos. 86 dias, irmãos, juntos, né? Pela palavra, orando, clamando, estudando, e tem sido uma bênção. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui com uma comunidade maravilhosa, né? Estudando a palavra, aprendendo e também sendo ministrado com aquilo que Deus tem na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então eu quero sempre convidar você, nesses primeiros minutos, a estar comigo. Também, se você, não consegue nesse horário, os vídeos ficam aqui armazenados tanto no Instagram quanto no YouTube. Você pode ir lá acompanhar e eu sei que vai te abençoar demais. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Glória a Deus. Que bom estar com vocês aqui. Irmãos, a nossa leitura bíblica, ela está, em Josué, capítulo de número 16 ao capítulo de número 18. Ontem, nós terminamos o capítulo de número 15. Já estamos aí, irmãos, caminhando já, para a parte final do livro de Josué também, É um livro mais curtinho, mas uma bênção, Mas nós lemos o capítulo de número 15, falando sobre cumprir fielmente aquilo que o Senhor pediu. A tribo de Judá, ela recebeu grandes porções de terra que Deus tinha preparado para eles, mas ele não conseguiu afastar os jebuseus que viviam no meio deles. E o ponto era os costumes que aquele povo traria para o povo, a idolatria que o povo teria no futuro, estava muito baseado nessa convivência com esse povo. Então, pegando esse texto e aplicando na nossa vida, nós precisamos tirar os pecados, as coisas que às vezes nos atrapalham, as concessões que às vezes temos aberto. Não, isso aqui não tem problema, e às vezes nós ficamos ali no limite daquilo que a palavra orienta. E na verdade não, irmãos, nós não precisamos viver no limite, nós precisamos viver no centro da vontade de Deus. Então, não é no limite do que pode e o que não pode, não. É no centro da vontade de Deus. E esse texto que nós leremos hoje, irmãos, o texto continua falando sobre isso. O capítulo de número 16, o povo, Deus havia dado a terra ao povo, eles vão herdar a terra, e Deus está distribuindo, e durante esse processo, o Senhor vai trazendo pontos, e eu quero olhar esses pontos, me atentar a esses pontos. O primeiro princípio, irmãos, que nós precisamos ter é que precisamos viver uma vida que agrada a Deus, irmãos. Isso é um princípio. Nós não podemos abrir mão disso, sabe? Olhar para a nossa vida, sondá-la e ver em que nós, se há alguma coisa em nós que não agrada, que não glorifica a Deus. Se existir, nós precisamos nos dedicar a isso. Colocar a nossa vida, Pati, irmã Cida, Elisângela, para agradar ao Senhor. Então, o capítulo 16, Deus vai distribuir, irmã Luzia, a terra, agora a tribo de José, que era formada pelos seus 2 filhos, descendentes dos seus 2 filhos, Cris, Manassés e Efraim. Então, Deus vai distribuir as terras e a divisão acontece aqui, irmãos? Nós vamos olhando o texto. Então, para quem está lendo ali junto comigo, você vai vendo que e herdou a terra tal, a terra tal, a terra tal, e colocou marcos, e na curva, porque é exatamente o mapa, o que Deus está mostrando ali, o mapa da onde que seria a terra que ele estava dando ao povo. Então, mas quando nós olhamos, depois desse mapa acontecer, nós vamos olhar novamente a algo que tem sido uma prática do povo de Israel, e depois lá na frente nós vamos entender por que o povo pecou, por que o povo caiu em idolatria. Mas vamos lá, Josué capítulo 16, verso 10, olha o que diz. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Então, a primeira explicação aqui, irmãos, do texto, é que ele vai dizer assim, a expressão até hoje, está relacionada no ponto de vista do autor que estava escrevendo, não no nosso ponto de vista. Então, naquela época, quem estava escrevendo, esse povo ainda vivia no meio deles. Agora, vamos trazer esse ponto, Vanessa, para o que nós precisamos olhar, irmãos, nos atentar. Essas nações adoravam outros deuses. Essas nações que já viviam lá, elas estavam sendo expulsas da sua terra porque Deus estava decretando
Isso, trazendo juízo por causa das práticas deles. E o que Deus disse para o povo? Vocês vão lá e expulsem esse povo e herdem a terra. Era essa a palavra de Deus. Mas o que eles fazem, irmãos? Diante da situação, às vezes, de expulsar, às vezes, do afeto, às vezes, até diante de uma situação, vendo vantagem, irmã Silvia, sabe o que eles fazem? Eles deixam as pessoas permanecerem. E o que vai acontecer, irmãos, com o tempo? A prática religiosa desse povo, com a prática religiosa que Deus tinha determinado que o povo tivesse, forma de culto, forma de adoração, começa a se fundir, se misturar. E é o que nós chamamos hoje de sincretismo religioso. É quando você tem práticas que o Senhor estabeleceu e você mistura, irmãos, com práticas de outras religiões, de costumes antigos, e aquilo vai se fundindo na nossa vida, e quando daqui a pouco aquilo que era errado parece que é até verdade. E aqui, irmãos, onde acontece muitos pecados, Márcia, Juliana, é aqui, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. Quando, irmãos, o sincretismo ele entra, ele tem um aspecto que aquilo é correto, mas não é, irmãos. Quando nós começamos a invocar práticas, né, de culturas pagãs para dentro da nossa vida, nós deixamos de ser pessoas íntegras, irmãos. É assim que começou. Então, quando você pega algumas religiões que tem no nosso país, e você entende que elas falam de Jesus, elas falam de Deus, elas têm o Senhor, elas falam de tudo isso, mas as práticas às vezes não estão de acordo com a palavra. É que teve uma mistura, é que teve concessões. Então, e aí eu quero falar com cada ser humano, né? Nós precisamos olhar para nós mesmos, irmãos, e entendermos se tem algo em nós assim. Algo em nós, irmãos, por causa de hábitos que recebemos dos nossos pais, costumes, irmãos. Sabe? Eu preciso dizer, irmãos, cristão, irmãos, não é supersticioso. Não. Cristão, irmãos, não vai na benzedeira. Antigamente tinha isso, né? Hoje eu não sei se ainda tem, mas na minha época de criança, minha mãe está aqui, ela pode confirmar, né? Tinha. Mas hoje em dia, irmão, o que nós fazemos? Nós oramos. Se precisar, você vai no médico. Tá bom, meus irmãos? Então, cuidado, irmãos, com esse sincretismo, com essas coisas que se misturam à nossa fé, sabe? A gente não faz, irmãos, superstição, eu tô tentando lembrar o nome. Você faz um negócio ali para comer e tal, porque aquilo vai ficar bom, né? Porque os antigos faziam. Irmãos, cuidado com aquilo. Eu não tô dizendo algo que é uma medicina, não é isso. Mas cuidado com as coisas religiosas que nós colocamos, irmãos, achando que aquilo vai essas crendices, sabe? Isso não vem de Deus, irmãos. Isso, na verdade, vai trazer uma mistura religiosa em você, nos seus filhos, e isso vai progredir, às vezes, na sua família, e isso não adora o Senhor. Então, irmãos, cuidado com isso, né? É aquilo que nós estamos falando. Precisamos viver uma vida de integridade com aquilo que Deus estabeleceu. O povo de Israel, irmãos, por causa disso, né, eles foram chamados para adorar apenas ao Senhor. Mas, de repente, irmãos, eles já estavam misturando, já estavam levantando ali postes para outros ídolos, né? E se envolvendo com ocultismo, procurando outras coisas, paganismo, né? Todas essas coisas que Deus não suporta, irmã Márcia. Então, o que nós vamos notar mais para frente? Que esse povo, irmãos, eles começam a adorar a Deus, mas na hora que a chuva para, ao invés deles orarem falando, Senhor, envia a chuva, eles vão lá e abrem, levantem um poste a um outro Deus. Por quê? Porque as nações que estavam no meio acreditavam dessa forma. Então, por isso que Deus estava dizendo, olha, tire do meio de vocês. E para nós, irmãos, como aplicarmos isso hoje? Tire do nosso meio. Não permita que isso entre na sua vida, tome sua vida. Não. Adore unicamente o Senhor e creia nele. Amém, meus irmãos? O Senhor continua distribuindo as tribos, e agora ele está fazendo isso a meia tribo de Manassés, aquela que faltou, porque parte, como nós lemos, recebeu antes do Jordão por Moisés, e metade da tribo faltou receber, e agora Deus está abençoando. E nessa tribo aqui, irmão, estavam aquelas mulheres, que os irmãos vão lembrar, quem está estudando aqui desde o início vai lembrar, aquelas mulheres que questionaram, antes de entrar na Terra Prometida, que o seu pai tinha morrido, e que não tinha irmãos, e elas não eram casadas, e
E elas achavam injusto não ter acesso à terra. E Deus vai lá e fala assim, não, vocês terão acesso, né? Eu vou distribuir. Lembrando só, irmãos, que a distribuição acontecia por meio do homem da família, né? Então tinha lá um líder do clã, né? Porque pensa que naquela época, irmãos, a luta era braçal, era guerra, era espada, né? Então aquele homem tinha essa responsabilidade de liderar o seu clã e a terra era herdada através disso. Só que no caso dessas moças, o pai morreu e elas ainda não tinham se casado. E Deus, irmãos, ele não olha para gênero, Deus chamou filhos. Então, minha irmã, né, eu quero enfatizar isso. Você é uma bênção de Deus. Deus escolheu você, né, para ser uma bênção, para ser uma mulher que ama a palavra, que sirva o Senhor, né, e o Senhor não faz diferença, né? Cada um tem a sua responsabilidade, sim, cada um tem a sua formação, a forma que Deus nos formou, né, nos capacita para algo, um dom que Deus nos deu, mas o Senhor nos chamou a todos da mesma forma. Amém, meus irmãos? Que isso fique bem claro. Mas eu quero ler aqui, ó, Josué capítulo 17, verso 3. Contudo, Zelofeate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança, junto com os nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Amém, meus irmãos? Então, o que a Bíblia está mostrando? Então, quando você ouvir, irmãos, que a Bíblia é machista, que a Bíblia ela exclui as mulheres, não é uma verdade, né? E eu estou aqui lendo um texto do Antigo Testamento, há mais de 6.000 anos, o Senhor sempre se preocupou com as mulheres, né? Isso, o movimento feminista, irmãos, muitas vezes eles vão querer pegar o que a palavra diz e colocar num outro lugar. E não, irmãos, Deus ama o homem, a mulher, o pobre, o rico, o negro, o branco, o que nasceu no Brasil, o que não nasceu no Brasil, sabe? Deus ama todos, irmãos. Então, não permita, irmãos, que ideologias e culturas entrem no nosso meio, afete o nosso coração e mude a nossa percepção de quem Deus é. Amém, meus irmãos? Então, extraindo aqui desse texto, o que? O cuidado de Deus com as irmãs. As irmãs são algo maravilhoso. E aqui eu tenho a maioria de irmãs aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma, né? São mulheres que Deus colocou nas nossas vidas, né? Assim como Deus nos colocou na vida de vocês. Então, Deus nos uniu e é algo perfeito, porque Deus é poderoso. Amém, meus irmãos? A distribuição, ela continua, né? Deus continua fazendo isso. Mas aqui tem um ponto, irmãos, importante. Mais um ponto importante. Olha lá o 17:12. Josué 17:12. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. O que chama isso aqui, irmão? Concessão, irmão. Mais uma, tá vendo? Mais uma tribo. Então por que a palavra faz questão de colocar, irmãos, esse detalhe? Porque esse detalhe não passa desapercebido. Porque ele precisa ser observado. O porquê lá na frente esse povo, irmão, vai ser exilado, vai morrer, vai perder. Por quê? Porque fizeram concessões, irmãos, aqui no início. Não ouviram integralmente a voz de Deus, não obedeceram a voz de Deus. Irmãos, não faça concessões. Aonde Deus mandou fazer tal coisa, faça tal coisa. Se Deus falou assim, olha, eu vou aqui usar algo que Deus está colocando agora no meu coração. Se Deus está falando, você precisa se resolver com seu marido. Não ache, irmãos, que o divórcio é uma opção. Por quê? Porque vai trazer sofrimento lá na frente. Resolva agora, ore, busque a Deus, faça de tudo que tiver ao seu alcance. Porque, irmãos, as concessões, não, mas aqui eu acho que eu posso, é o que vai destruir a nossa vida. Então, irmãos, aquilo que precisa sair, irmãos, tire da sua vida sentimentos, pensamentos, desejos, aquilo que não glorifica a Deus, irmãos, precisa sair da nossa vida. Como o Senhor está forçando essa palavra aqui, ó, nós já lemos ela, né, ontem e hoje, eu fui buscar, irmãos, mais conhecimento para embasar aquilo que estamos olhando. E olha só o que diz Salmo capítulo 1. Feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos.
nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se ajunta à roda de zombadores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você está entendendo, irmãos? Não andemos, irmãos, segundo conselhos, irmãos. Mas é minha amiga, mas é meu amigo. Mas, irmãos, crê em Deus. Confia na palavra dessa pessoa? Não. Então, meu irmão, tome cuidado. Eu não estou dizendo que você não pode ter amizades, irmãos. Nós estamos no mundo. Pelo contrário, né? Às vezes nós vamos estar lá para falar do amor de Deus para essa pessoa. Mas cuidado com os conselhos. Cuidado com quem você abre seu coração, irmãos. Às vezes você vai receber conselhos que não glorifiquem a Deus. Que não vão te ajudar. Pelo contrário, irmãos. Vão te levar por um caminho que não vai edificar a sua vida. Então cuidado com os conselhos. Cuidado com quem você se assenta à mesa. Cuidado. Cuidado, irmãos, não se detém nestes caminhos. Olha o que Paulo também vai dizer, ó. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Às vezes, irmãos, nós ouvimos, não, mas será que Deus vai fazer? Não, você tem que fazer. Não, mas eu acho que não precisa. E aí vai se corrompendo aos pouquinhos. O inimigo vai tirando, irmãos, aquilo que cremos. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado, novamente. Né? O ponto não é você não ter essas pessoas, não conviver. Né, irmãos? Não é isso. Mas cuidado, irmãos. Cuidado com pessoas, às vezes, que vão querer te encaminhar, irmãos, para outras práticas religiosas. Cuidado, irmãos. É a oportunidade que temos para ministrar, mas não, irmãos, para abrirmos mão daquilo que cremos. Amém? Não assuma prática, costume religioso que não adora o Senhor. Não, nem vá, irmãos, desses lugares eu quero te orientar. Por quê, irmãos? Porque nós vamos estar descumprindo aquilo que Deus falou. Adore unicamente ao Senhor. O único lugar de culto que nós vamos, irmãos, é o lugar onde prestamos culto a Ele. Amém, meus irmãos? Se o nome do Senhor não está sendo glorificado, irmãos, você não tem parte com isso. Então, não se corrompa. Cuidado. Amém, meus irmãos? Fique perto do Senhor. Ande com o Senhor, Bruna, Carlinha. Glória a Deus. Agora, irmãos, o que está acontecendo aqui é a tribo de José. E eu quero olhar junto com vocês. Deus havia dito, irmãos, que daria vitória em todos os lugares que o povo fosse. Deus tinha dito, falou, ó, aonde vocês forem, lembra, Josué estava assim, ó, Josué já tinha envelhecido e Deus disse que lutaria por ele. Agora a tribo de José, irmãos, eles estão fazendo uma queixa, e eu quero ler com vocês, olha lá, Josué 17:16. Os descendentes de José disseram, é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e dos povoados ao redor, como dos vales de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Eles precisavam de mais terra, só que eles olhavam para o povo e falavam assim, esse povo é muito forte, nós não vamos dar conta. Estavam preocupados com medo. Mas o que Deus tinha dito? Que daria vitória. Deus tinha dito que daria vitória, irmãos. Eu não sei o tamanho da sua luta hoje. Você entrou hoje aqui. E qual é o tamanho da sua luta? Agora, seu coração até apertou. Né? Porque você está passando por uma luta grande. Você está olhando o tamanho do gigante, o tamanho da onde você tem que entrar e você falando, será que eu vou dar conta? Mas, irmãos, o que Deus está falando hoje? Eu estou com você. Eu estou dizendo, vai, lute. Você não vai ficar sentado, sentado, não. Você vai ter que lutar, você vai trabalhar, você vai à luta e eu vou te dar vitória. Você está entendendo? Você precisa crer. Você precisa confiar. O que Deus está te chamando é para sair deste lugar de aonde você está dependente e receber uma palavra. O que Josué fez, deu uma palavra e falou assim, vocês vão conquistar, eu vou abençoar vocês, vocês vão tomar posse. Vamos ler o 17:18. Os bosques das regiões montanhosas também serão seus. Preste atenção. Abra todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. Embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com roda de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Irmãos, às vezes nós precisamos nos encher de fé, irmãos. Para eles a luta era expulsar aquele povo. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? O que você precisa conquistar? Então vai à luta.
Trabalhe, Deus vai te dar graça. Aplique isso na sua vida. Não sei o tamanho do gigante, da dificuldade que você tem, pastor Edilson, evangelista Carla, mas hoje a palavra de Deus está dizendo, irmãos, estuda. Foi isso que ele falou, vai lá, olha o tamanho, mapeie e tome posse da vitória. Creia no Senhor Jesus, Ele vai dar vitória para você e para sua casa. Não pare de orar, não pare de buscar, meus irmãos. Qual é a sua luta? É dentro da sua casa? Talvez tem coisas dentro da sua casa que você não aguenta mais. E você vai fazer o quê? Você vai orar, você vai jejuar, você vai ministrar a palavra, vai fazer culto, vai fazer o que precisa ser feito. Mas tome posse da bênção que Deus já liberou para você. Quando você fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmãos, você precisa orar mais pela sua casa. Você precisa ter mais momento de culto dentro da sua própria casa. Você precisa ter momento com a palavra com a sua esposa. Você precisa chamá-la, falar assim, ó, vem, senta aqui, meu amor. Nós vamos ler a palavra juntos. Os seus filhos, mas meus filhos não gostam. Irmãos, daquele almoço de domingo, você vai falar, porque mãe, irmãos, é uma benção. Quando a mãe fala assim, filho, uma coisa que eu gostaria era que a gente fizesse aqui um culto, o filho vai estar ali, vai sentar. Faça isso, irmãos. Na hora que tiver o churrascão lá, você fala, opa, agora eu quero dar uma palavra. E dê uma palavra, e Deus vai usar você, às vezes, para converter o coração deles. Amém, meus irmãos? Gere ânimo. Deus está conosco, irmãos. Josué no capítulo 18, ele vai dar uma injeção de ânimo, porque 7 tribos ainda estavam sem suas terras. Preste atenção, ó. Eu já encerro. Josué 18, 1, 2. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, então, ou seja, eles já tinham tomado a terra, toda a comunidade se reuniu em Siló, e ali armou a tenda do encontro. Então, ou seja, agora a presença de Deus já estava na terra, irmãos. A tenda do encontro representava a presença de Deus. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. A palavra de Josué foi, vão lá, toma posse daquilo que Deus preparou. Toma posse, Deus já deu, toma posse. E aí Josué faz uma estratégia, irmãos. Ele fala assim, ó, pega 3 líderes aí da tribo de vocês e vai lá observar a terra. Meça, veja o tamanho, divida o que é de vocês e vocês vão tomar posse. Vamos ler? Josué 18, 3, 6. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu enviarei para fazer o reconhecimento e mapeá-las. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois tracem um mapa da divisão da terra em 7 partes. Tragam para mim e farei o sorteio na presença do Senhor, o nosso Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Às vezes Deus já nos deu, irmãos. Só que a gente às vezes está ali, o que eu vou fazer? Sabe, aquele, ó vida, ó céus, ó Jesus. Não, meu irmão, toma posse daquilo que Deus te deu. Deus já deu nas suas mãos, Ele já liberou a palavra. Vai lá e toma posse, irmãos. Toma posse daquilo que Deus já colocou na sua vida. Às vezes, irmãos, nós não estamos alcançando, não é porque Deus ainda não liberou, é porque nós estamos esperando aquilo que é para nós agirmos. E aqui o que Deus está mandando, vai lá, calcula, desculpa a palavra, irmãos, trabalhe. Trabalhe, é isso que Deus estava dizendo aqui para Josué, estava dizendo para o povo. Deus já nos deu, vai lá trabalhar. Às vezes, irmãos, parece uma palavra dura, mas é o que Deus está dizendo. Trabalhe, porque eu vou prosperar você no trabalho. Sabe, eu não vou prosperar você no benefício. Eu não vou prosperar você que a coisa vai cair do céu. Não, é no trabalho. Então, meu irmão, Deus te deu dons, te deu talento. Organiza, pensa, calcula e trabalhe, porque Deus vai te dar vitória. É o que Deus está dizendo aqui. Josué está dizendo. A palavra de hoje é para isso. Deus está liberando essa palavra para você. É isso que Deus está falando. Nós poderíamos ler qualquer outro texto, Magno, Cris, Patrícia, qualquer outro texto, mas o texto de hoje é esse, e é isso que Deus está dizendo. Trabalhe, eu vou abençoar o fruto do seu trabalho, eu vou abençoar, calcula, olha, vai lá, entrega panfleto, bate de porta em porta, diga eu estou aqui para vender, eu estou aqui para fazer, e eu vou te abençoar. Mas meu irmão, não fique, sabe, esperando, ô Josué, cadê a nossa terra? Não, tome posse daquilo que Deus te deu. Se organize, aleluia. Salmo 128, verso 1, só para encerrarmos, olha o que diz. Como é feliz aquele que teme ao Senhor,
e anda em seus caminhos, você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Aleluia! Você está entendendo, meu irmão? Teme o Senhor Jesus, confia na palavra dele e desfrute do seu trabalho, do fruto que ele vai gerar, e Deus vai te dar. Você precisa confiar no Senhor. Calcula, anota, sabe? Se Deus está na empresa, irmãos, vai estudar, vai se formar, vai fazer a pós-graduação, vai fazer o mestrado. Se você quer abrir um comércio, irmãos, vai fazer curso, vai fazer experiência com alguém que já está na área, vai fazer o que tem que ser feito, irmãos. É isso que Deus está mandando eu falar hoje aqui. Faça o que tiver que ser feito, sabe? Pega os seus contatos agora, vai acabar daqui a pouco aqui, ó. Pega seus contatos, começa a falar, eu estou trabalhando com faxina, você está precisando de alguém aí para ajudar? Eu estou à disposição, eu estou olhando criança, sabe? Coloca, olha, eu abri um comércio aqui, você não está precisando não, eu tenho aqui. Comece, irmãos, trabalhar e Deus vai te dar a bênção. Amém, meus irmãos? Trabalhe daquilo e depois desfrute daquilo que Deus te deu. Agora, irmãos, eu quero orar. Vamos orar juntos, irmãos, por esse tempo glorioso que Deus nos deu. Pai, eu quero orar. Primeiro, Pai, que saia de nós tudo aquilo que não glorifica o seu nome. Tudo aquilo, Pai, que não é da sua vontade. Tudo aquilo, Pai, que às vezes nos faz viver uma vida de sincretismo, sabe? Ouvimos o Senhor, ouvimos a sua palavra, mas ainda, Senhor, usamos práticas que não glorificam o Senhor. Às vezes temos costumes, temos, Senhor, mandingas dentro da nossa casa, porque ouvimos os nossos pais, que às vezes eram pessoas espíritas, pessoas que adoravam entidades, e às vezes, Senhor, continuamos com aquilo porque era um costume. Mas hoje, Senhor, sonda o nosso coração e nos mostra, Pai, quem o Senhor é. Que não haja na nossa casa idolatria, que não haja na nossa casa nada paganismo, que não haja, Senhor, feitiçaria, mas que na nossa casa, Pai, o que exista é um altar que adore o Senhor. E o altar, Senhor, ele é formado no nosso coração, através da nossa vida. Então, Pai, nós já te agradecemos por essa palavra. Pai, também agradecemos porque o Senhor nos escolheu e nos abençoou, independente do nosso gênero, homem e mulher. Pai, independente da nossa nacionalidade, independente, Senhor, do lugar que nascemos, o Senhor chamou filhos. E o Senhor, não existe preconceito no Senhor. O que existe é um Pai amoroso, que ama, Senhor, a todos. Pai, nós também oramos para que o Senhor dê coragem aos nossos filhos, para ir à luta, Pai, para conquistar aquilo que o Senhor já estabeleceu a eles. A terra, a empresa, aquilo que Deus já deu. Que os seus filhos, Senhor, se levantem. Tira, Senhor, eles, Senhor, dessa zona de conforto, Pai, que às vezes estão. Pai, e faça eles enxergar. A terra está lá, tem gigantes na terra, tem grandes coisas para conquistar, mas, Senhor, que eles vão à luta, que eles não esperem por Josué aquilo que Deus já os deu. Pai, nós agradecemos por esse tempo e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que bênção. Eu quero aqui encerrar, mas lembrando aos irmãos que amanhã às 6 horas estaremos aqui. Eu estou feliz, irmãos, que o nosso número tem aumentado, né, de pessoas aqui pela manhã. Hoje nós estamos em quase 30 mais uma vez, né? Então, quando nós começamos eram 5, 3 pessoas, 8, e hoje nós estamos em 30. Então, irmãos, desperte, vamos estar juntos aqui estudando a palavra. Nós estamos lendo a Bíblia toda, e esse aqui nós vamos até dia 31 de dezembro, se Deus permitir, irmãos. Então, leia lá, nós terminamos aqui Josué 18, amanhã vamos ler o 19, né, o 20, o 21, e se você quiser vai até o 22, tá bom? Então, vamos estar juntos aqui às 6 horas. E também, irmãos e irmãs, às vezes essa pessoa não vai entrar, mas ela pode encaminhar esse vídeo. Tem lá no YouTube, tem aqui no Instagram. Se você for lá no YouTube, dá um compartilhar, manda para as pessoas, manda nos seus grupos. Tem pessoas que às vezes você sabe que precisa ouvir essa palavra. Mande lá, Cris, mande lá, Elis, tá bom? E vamos orar, irmãos, orar pelos irmãos, sabe? Viver essa vida, né, que Deus tem nos chamado. Amém? Quero contar com os irmãos. E aí, irmãos, também domingo nós estaremos juntos como igreja, às 10 horas. Também quero fazer um convite às mulheres aqui da nossa igreja, as mulheres aqui que, né, estão aqui no grupo. Sábado às 19 horas nós teremos aqui as mulheres que valem ouro aqui na nossa igreja, onde é a Avenida do Taboão 3659. Então, sábado, né, a pastora Suelen vai estar lá esperando vocês, e domingo às 10 horas estaremos adorando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe Sônia, que Deus abençoe Grace, CLN, Contabilidade, glória a Deus, Cris. Não, Cris, está no meu YouTube, Roger.Marques, tá bom? Eu tenho colocado no meu, irmãos, porque eu consigo alcançar pessoas que às vezes não estão seguindo a igreja.
Então por isso eu tenho colocado lá. Mas vai lá, segue lá, Roger.Marques, está lá no YouTube. Aí na minha bio tem o endereço. Pode compartilhar, põe lá para seguir. E, irmãos, e compartilha. Compartilha, porque, né, com o tempo eu quero trazer outros conteúdos, né? Deus vai nos dar graça para estudar a palavra, estudar alguns livros, e vai ser uma bênção. Que Deus abençoe, meus irmãos. Você tem uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Bruna, saudade. Que Deus abençoe. Um abraço pro Cris. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo final de semana. E não esqueça, tá, irmãos? Fale de Jesus. Ame Jesus e vamos firme. Deus vai nos dar vitória. Amém?